TJ de Minas Gerais condena banco por não garantir segurança em transações feitas pelo aplicativo. O cliente vai receber R$ 24 mil de indenização por danos morais e materiais por ter debitado indevidamente da conta quase R$ 14 mil pelo aplicativo. Suspeita de furto dentro do comércio? Como proceder nesses casos? Cabe ao empreendedor garantir esses meios de segurança dos próprios pertences. Uma cliente revistada de forma vexatória foi indenizada por isso. Já teve loja que eu entrei, vi os guardas seguindo uma pessoa simplesmente porque ela estava com uma chinelinha de dedo, né? Animais apreendidos em um circo de Brasília não vão ser devolvidos aos donos. Este é só mais um capítulo de uma história que começou em 2008, quando a Justiça determinou a busca e apreensão dos animais por suspeita de maus tratos. Seu Jorge é condenado a pagar R$ 500 mil por ter usado trechos de música sem autorização. Aquilo sim é que era mulher. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os recentes apagões no Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas e temporais ligou o alerta de emergência. A Justiça determinou que a Light, Companhia de Energia Elétrica do Rio, instale um gabinete de crise. E quem tem os detalhes ao vivo sobre essa questão, vamos conversar com ele agora, é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Light tem 24 horas após a notificação da empresa para instalar esse gabinete de crise. A Justiça tomou essa decisão por conta das constantes quedas de energia que aconteceram no Rio de Janeiro. Parte delas por conta dos temporais que atingiram o estado. A Justiça tomou essa decisão após um pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Além de montar o gabinete de crise, a Light também vai ter que informar aos consumidores sobre as áreas onde estão acontecendo estes problemas e o que está sendo feito para solucionar toda essa situação. Se a empresa não cumprir a decisão, vai ter que pagar uma multa diária de R$ 100 mil. A Light informou que instalou o gabinete de crises no último domingo. Galton, com você. Obrigado, Gabriel. E se você está querendo comprar um imóvel, fica de olho nessa reportagem. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça diz que o comprador de um imóvel não responde por honorários advocatícios contra o antigo proprietário em ação de cobrança de condomínio. A terceira turma do STJ entendeu que os honorários de sucumbência não têm natureza ambulatória, o que quer dizer que a obrigação do pagamento não é transmitida para o comprador com a propriedade do imóvel, diferente de outras dívidas, como explica esse advogado. Os honorários, eles não estão previstos no rol taxativo que diz correção monetária e juros, certo? Ele diz os débitos em relação ao condomínio. De acordo com o entendimento do STJ, os honorários advocatícios, eles não compreendem uma verba devida ao condomínio, mas sim ao advogado. E também o artigo 23 do Estatuto da OAB dispõe dessa forma. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a obrigação de pagar os débitos ao condomínio são transmitidas automaticamente para que prevaleça o interesse da coletividade, para a manutenção do bem comum, mas que as verbas de sucumbência, ainda que em processo que envolva cotas condominiais, têm outra natureza, que seria remuneratória. E por isso, o pagamento não pode ser exigido do novo proprietário do imóvel. A ministra ressaltou ainda que esse tipo de obrigação não está expressamente descrita no Código Civil. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e aceitaram o recurso dos novos donos para cancelar a alienação do imóvel. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um banco a indenizar um cliente por danos morais e materiais porque foi vítima de golpe em aplicativo do celular. Com a facilidade que a tecnologia trouxe, ficou muito mais fácil resolver quase tudo pela internet. Alguns aplicativos têm sido essenciais para agilizar a vida das pessoas, entre eles os apps de bancos. Facilita muito, ele serve para pagar contas. Não preciso ir em muitos lugares para pagar a conta. Não preciso mais ir muito no banco, agora é só no celular. Agora. Transferência, pago conta, nem vou mais no caixa eletrônico. Sempre uso o aplicativo, entro no site do banco para qualquer coisa. Mas é preciso cuidado. Aplicativos de banco nem sempre garantem segurança ao consumidor.
O homem, acostumado a realizar transação bancária por meio do aplicativo, precisou refazer o pagamento de um boleto e aí ele percebeu que foram debitados quase R$14 mil indevidamente da conta. Ele procurou o banco, mas não foi ressarcido. Segundo a instituição bancária, o débito foi feito por senha e chave de segurança e por isso não houve irregularidade. Outros casos parecidos também foram registrados na polícia. O caso foi parar na Justiça e o TJ Mineiro manteve a condenação de primeira instância por entender que o banco não demonstrou a regularidade da transação e que o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor deve responder pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviço. De acordo com o relator, a transação realizada foi totalmente fora do padrão do cliente e tudo indica que o cartão tenha sido clonado. Os bancos e empresas, de uma forma geral, investem em segurança a todo tempo. O que acontece é que os malfeitores eles vão sempre procurar furos para poder invadir essa segurança. E a cada momento, se você tiver uma dúvida, e essa é a principal dica que a gente pode dar, se você tiver alguma dúvida, ligue imediatamente no seu banco. Com a hashtag Adotar é Amor, o Conselho Nacional de Justiça lança nesta quinta-feira a campanha nas redes sociais para celebrar o Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio. A ideia é dar visibilidade durante todo o mês à adoção de crianças compartilhadas e com a participação dos órgãos do Poder Judiciário e de toda a sociedade. Foram programadas duas grandes ações digitais. A primeira, que aconteceu na manhã de hoje, os perfis do CNJ e dos parceiros nas redes sociais publicaram a mesma imagem e o texto com o mote Amor que Completa. A ação divulga o Cadastro Nacional de Adoção. O post divulga o link da página do CNA no portal do CNJ e dá acesso a várias informações sobre a adoção no Brasil. A segunda ação é um tuitaço marcado para o dia 25 de maio, às 10 da manhã, inundando o Twitter com a hashtag Adotar é Amor. E a escola de futebol do Paris Saint-Germain, localizada em Porto Alegre, disponibilizou 5 vagas para que adolescentes acolhidos possam ter a oportunidade de aperfeiçoar a técnica do futebol. Confira a imagem. O time foi formado. Meu nome é Diego, eu tenho 16 anos. Meu nome é Kennedy, tenho 17. O primeiro treino da turma foi nesta semana. A partida marcou o início da parceria entre a escola e os abrigos na capital. Os adolescentes, 4 meninos e uma menina, foram pré-selecionados de acordo com a manifestação do desejo de participar, bem com a aptidão para o esporte. A parceria tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1. Dependendo do comprometimento e até do próprio rendimento de cada um deles, e poderá abrir, inclusive, uma porta para uma atividade profissional e, fundamentalmente, desenvolve valores relacionados com o esporte, de solidariedade, de amizade, de cooperação e de superação das próprias dificuldades. A iniciativa foi intermediada pela Corregedoria Geral da Justiça e pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Judiciário Gaúcho. A escola Paris Saint-Germain, em Porto Alegre, foi inaugurada há 1 ano. Um dos proprietários explica o método aplicado aos alunos. Essas crianças elas vão participar das nossas turmas normais, da escola do Paris Saint-Germain, então elas vão treinar semanalmente, num treino de 2 horas, dentro da categoria de cada uma delas, que as nossas categorias elas são por idade, e meninos e meninas treinam juntos. Então, tanto os meninos quanto a menina que estão vindo treinar conosco vão participar da mesma turma, que são as turmas regulares. O assessor da Corregedoria Geral da Justiça intermediou a aproximação entre os professores da escola e a Coordenadoria da Infância e Juventude. Essa ideia nasceu, na verdade, no dia do encontro, né, no ano passado. Eu, de uma forma meio inadvertida, assim, peguei uma bola e comecei a jogar com as crianças no ginásio, uma coisa que nem estava no roteiro lá do evento. E aí, junto com a Coordenadoria da Infância, surgiu essa ideia. Para a coordenadora da CIG, a iniciativa é mais um resultado positivo das diversas ações que estão sendo realizadas pelo Judiciário Gaúcho em prol dos adolescentes abrigados. Esta oportunidade, então, de vivenciar o mundo do esporte, né, abrindo, quem sabe, que nem tu traz uma possibilidade, né, de futuro, uma possibilidade de integração com a comunidade, é uma oportunidade, como eu disse,
que se soma a todos os projetos que a coordenadoria vem desenvolvendo, né, como forma de integrar, então, esse grupo de crianças, adolescentes acolhidos, buscando, então, resgatar a cidadania para esses jovens. O que você faria se o segurança de uma loja pedisse para revistar a sua bolsa? Esse é assunto para o próximo bloco. Até já. Cabe ao empreendedor garantir esses meios de segurança dos próprios pertences. A desistência da compra de um móvel foi motivo para uma empresária de Bagé, no Rio Grande do Sul, destratar o cliente com termos de baixo calão. O caso foi parar na justiça e reconhecido dano moral. Bagaceiro, sem vergonha, disparou a empresária pelo aplicativo WhatsApp em trecho da mensagem ao cliente. De acordo com o juiz Volney Biagi Colan, as ofensas atingiram a dignidade e o decoro do homem, causando vexame e humilhação. A terceira turma recursal civil do Rio Grande do Sul confirmou esse entendimento. Ao negar razão ao apelo da comerciante, o colegiado manteve o valor de R$ 2.500 estipulado para o ressarcimento. Segundo o relator do recurso, o juiz Fábio Vieira Herr, o caso apresenta os pressupostos que justificam o dano moral indenizável, ato ilícito, nexo causal e dano. Você está numa loja e um segurança pede para revistar a sua bolsa, por exemplo. Situação constrangedora, não é mesmo? Pois é, Galto. Em São Paulo, uma cliente que passou por isso ganhou na justiça o direito de ser indenizada por danos morais. Dona Eudes não nega, adora fazer uma comprinha, mas no vai e vem nunca deixa de reparar uma situação chata. Seguranças intimidando alguns consumidores dentro das lojas. Já teve loja que eu entrei, vi os guardas seguindo uma pessoa simplesmente porque ela estava com uma chinelinha de dedo, né? Então eu achei aquilo ali muito humilhante, é triste, né? Revoltante, né? Em São Paulo, um caso semelhante levou à condenação de uma loja. O estabelecimento vai ter de indenizar uma cliente em R$ 8.000. A mulher foi revistada de forma constrangedora. Ela alegou na justiça que teve os pertences vasculhados pelos seguranças sem indícios de ter praticado qualquer crime. A juíza responsável pelo caso entendeu que as imagens do circuito de segurança não demonstram suspeitas sobre a mulher e que a mera suposição não justifica a revista. Além disso, a abordagem deveria ter sido feita em ambiente reservado para evitar mal-estar. Nos shoppings não é difícil encontrar gente que, mesmo sem nunca ter passado por algo assim, fica constrangida ao presenciar atitudes do tipo. Mesmo você fora da loja, mas você fica meio constrangido, com certeza. O Brasil ainda não tem uma legislação que regulamenta a revista em comércios em casos de suspeita de crime. Mas o entendimento dos tribunais é claro ao proibir excessos neste tipo de abordagem. O risco da atividade é do empreendedor. Então, cabe ao empreendedor garantir esses meios de segurança dos próprios pertences, né? Como câmeras de segurança, alarmes sonoros, sensores, fiscais e etc. E para a gente entender melhor os nossos direitos em situações como essa que nós acabamos de ver aí na reportagem, vamos conversar agora com Fábio Souto, que é advogado do consumidor. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, telespectadores. Bom, esse caso que vimos na reportagem, infelizmente é uma situação comum, mas eu queria que o senhor explicasse em que casos os estabelecimentos podem abordar o consumidor, abordar o cliente numa revista, numa situação constrangedora. Olha só, Rafa, o tema é bastante tormentoso, principalmente do ponto de vista do estabelecimento comercial, né, que no afã de proteger o seu patrimônio pode se exceder no direito e acabar violando direitos do consumidor. Eu penso que, e oriento dessa forma, o estabelecimento comercial deve abordar o cliente após a confirmação do furto e no momento que o cliente está deixando a loja, para evitar justamente reclamações como danos morais, prejuízos à própria imagem do estabelecimento, dentre outros danos que pode advir.
Como a gente viu aí na reportagem, então, apenas a suposição de um furto, então não deve ser feita essa revista. Eu penso que não. Inclusive, hoje eu tomei o cuidado, antes de vir falar com vocês, de conversar com um gerente de uma rede de supermercados aqui de Brasília, e ele me disse que eles têm um setor que chama de contenção de perdas externas e somente atuam após a confirmação desse furto, no momento que o cliente está deixando a loja. Agora, na ocasião da abordagem, como essa abordagem deve ser feita para não desrespeitar princípios legais? A abordagem deve ser bastante discreta, convidando, melhor dizendo, o cliente para um departamento específico, onde se inicia uma conversa, chama-se, constatado o furto, a autoridade policial para tomar os procedimentos devidos. Mas aí é só a autoridade policial ou um funcionário tem que agir ali inicialmente? Como que funciona essa questão ali na hora do ato? A atuação do estabelecimento comercial é no sentido de convidar esse cliente para uma conversa particular, né? Sem excessos, sem expor o cliente ao ridículo. Constatado o furto, e eles somente agem após essa constatação, pelo menos essa rede me disse nesse sentido, e chama a autoridade policial para fazer o procedimento devido. Quando a constatação é feita, por exemplo, por meio de uma câmera de segurança, aí a abordagem pode ser feita imediatamente, né? Olha só, eles utilizam essa postura. Eles acompanham o cliente, verificam aquele cliente guardando o objeto na bolsa ou na roupa, deixam ele sair da loja e no momento da saída que é feita essa abordagem. Eles fazem, na verdade, um acompanhamento prévio até o momento de abordar o cliente. Agora, para não evitar excessos, como a gente viu na reportagem, que é uma situação muito delicada, é importante sempre que essa revista, se ela for feita, então seja feita sempre num ambiente reservado. Com certeza. Justamente para preservar o cliente, né, de possível dano à sua imagem, como também o próprio estabelecimento, de vir a sofrer condenações por danos morais, eventualmente, dentre outros, né? Até mesmo a ranhura da sua imagem perante o consumidor, isso pode causar também prejuízos no seu negócio. Como vimos na reportagem, cabe dano moral. O consumidor que se sentir ofendido com qualquer situação vexatória como essa que vimos, procura o PROCON. Quais são os órgãos? Procura a Delegacia do Consumidor, procura o Ministério Público, um advogado para fazer a orientação devida e, acaso, a Defensoria Pública também pode ajudar esse consumidor, dentre outros órgãos. E o que acontece, por exemplo, se o cliente se recusar a abrir a bolsa, por exemplo, uma mochila? A pessoa chega ali, pede a revista e a pessoa se recusa. É uma situação bastante delicada. O estabelecimento comercial deve ter uma equipe pronta, como de fato algumas têm, esse departamento de contenção de perdas externas, que eles chamam. Existem pessoas treinadas para fazer essa abordagem e quando o consumidor se recusa, e na maioria das vezes, quando é abordado, o consumidor deixa aquele produto e foge, justamente para não passar pelo constrangimento dessa conversa. Ok, doutor Fábio Souto, mais uma vez, obrigado pela participação conosco, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. E depois do intervalo, uso de trecho de música sem autorização acaba em condenação de R$500 mil. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, animais apreendidos em um circo de Brasília não vão ser devolvidos aos donos. A determinação ocorre 11 anos após a abertura de um processo para investigar maus tratos. Parte dos animais está no Zoológico de Brasília e em santuários de São Paulo e Santa Catarina. Por enquanto, eles vão permanecer nesses locais, já que na ação civil pública, o juiz da Vara do Meio Ambiente aceitou um pedido feito por entidades ligadas à proteção dos animais e concedeu uma liminar impedindo que eles sejam devolvidos aos donos. Este é só mais um capítulo de uma história que começou em 2008, quando a Justiça determinou a busca e apreensão dos animais por suspeita de maus tratos. Na época, os responsáveis pelo circo foram condenados, mas após recurso acabaram absolvidos por falta de provas. A Justiça também havia determinado a devolução dos animais. Ao todo, 21 animais foram apreendidos, entre eles chimpanzés, elefantes, hipopótamo e rinoceronte. Estas fotos mostram como foram encontrados e como vivem hoje.
E o Superior Tribunal de Justiça decide que compete à Justiça Estadual processar e julgar crime ocorrido a bordo de balão de ar quente. O conflito teve início porque esse tipo de veículo não pode ser entendido como aeronave. A Constituição brasileira e a jurisprudência do STJ estabelecem que crimes a bordo de aeronaves, em voo ou no solo, são de competência da Justiça Federal. Seguindo essa lógica, o Juízo Estadual de São Paulo declinou da competência em um caso relacionado a homicídio culposo e lesão corporal culposa. O acidente foi em 2010 em Boituva, no interior de São Paulo. 3 pessoas morreram e outras ficaram feridas na queda de 2 balões de ar quente. Por considerar que os veículos eram equiparados a uma aeronave, o Juízo Estadual enviou os autos para a Justiça Federal, em Sorocaba. O conflito de competência foi resolvido no STJ. O relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, citou o parecer do Ministério Público Federal com base no artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O dispositivo define a aeronave como aparelho manobrável em voo e capaz de se movimentar por meio de reações aerodinâmicas. Os balões não são manobráveis e são guiados por correntes de ar. Este professor de engenharia mecânica explica que as aeronaves se diferenciam dos balões porque usam a propulsão de hélices e turbinas. No caso do balão, você só tem um controle de altitude do balão, né? Aquecendo, resfriando o ar, você consegue fazer com que ele suba ou desça. É a única forma de controle que você tem, de fato, do balão. O movimento horizontal do balão, ele é totalmente suscetível à corrente atmosférica, coisa que você não consegue controlar de fato. Já no caso da aeronave, como ela tem o elemento propulsivo, toda a superfície de controle ativa, né, por reação aerodinâmica, você tem o total controle da aeronave, tanto na questão da altitude quanto na direção que ela vai. Por causa dessas diferenças, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu: a competência para crimes a bordo de balões e dirigíveis é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. O uso sem autorização de um trecho da música Ai Que Saudade da Amélia foi parar na Justiça e o cantor Seu Jorge vai ter que indenizar a família do compositor. Quem nunca ouviu essa música? Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Lembrou? Ai Que Saudades da Amélia, considerada um clássico do samba, foi composta em 1942 por Mário Lago. Mas em 2004, 2 trechos foram usados pelo cantor Seu Jorge e aparecem no final da música Mania de Peitão. Que saudades da Amélia, aquilo sim é que era mulher. A família do compositor Mário Lago alega que Seu Jorge usou os trechos sem autorização e o caso foi parar na Justiça. Na defesa, Seu Jorge disse que foi apenas um intérprete da canção e que a produtora responsável pelo álbum não se atentou para incluir os créditos do compositor. Ao reconhecer os direitos dos herdeiros de Mário Lago, a Justiça determinou que Seu Jorge deve indenizar em R$500 mil a família do compositor. O valor deve ser pago com correção monetária desde a sentença e juros de 1% desde a citação da música. Ainda cabe recurso da decisão. Saudades da Amélia, aquilo sim é que era mulher. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã. Tá sem áudio?